Capítulo 53. Ora, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço de Yahvé, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte. Embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do propósito de Yahvé torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Por esse motivo, eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou sua própria vida até a morte e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Capítulo 54. Entoa alegre canto, ó estéril, que nunca teve um filho para criar, e rompe, pois, em canto, brade com júbilo, tu que jamais sentiste as dores do parto. Porquanto mais numerosos são os filhos da abandonada do que os filhos daquela que tem marido, declara Yahvé. Alarga o espaço da tua tenda, estende as cordas, reforça as estacas, pois hás de transbordar para a direita e para a esquerda, e a tua descendência tomará posse de outras terras e repovoará cidades abandonadas. Não temas, porque não tornarás a ficar envergonhada, jamais te sentirás humilhada, porque não ficarás constrangida. Em verdade, hás de esquecer a condição vexatória da tua juventude, e não recordarás mais da humilhação da tua viuvez, pois o teu Criador é o teu esposo, e Yahvé, o Senhor dos exércitos, é o seu nome.
o Santo de Israel e seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Eterno te chamará de volta como se fosses uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou jovem, tão somente para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por breve momento eu te abandonei, mas com profunda compaixão eu te farei retornar. No impulso de indignação escondi de ti o meu rosto, mas logo me compadeci de ti, levado por um amor que jamais se extinguirá. Declara Yahvé, o teu Redentor. Como nos dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais inundariam a terra, do mesmo modo juro agora que nunca mais me encolerizarei contra ti, que não mais te ameaçarei. Os montes podem mudar de lugar e as colinas podem abalar-se, mas o meu sentimento de benevolência e misericórdia, isto é, o meu amor nunca mudará, a minha aliança de paz não será abalada, afirma Yahvé, aquele que se compadece de ti. Ó cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada, eu te edificarei com turquesas, edificarei teus alicerces com safiras, farei de rubis os teus escudos, de carbúnculos as tuas portas, e de pedras preciosas todos os teus muros. Todos os teus filhos serão discípulos de Yahvé. Grande será a paz dos teus filhos. Serás edificada sobre a justiça. Livre da opressão, nada terás a temer. Estarás livre do terror. Com efeito, ele não te atingirá. Se fores atacada, não serás por obra minha. Todo aquele que te atacar cairá nas tuas mãos. Vede, eis que fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama e forja cada arma para o seu próprio fim. E fui eu quem criou o exterminador para gerar o caos. Nenhum instrumento forjado contra ti terá êxito. Toda língua que se levantar contra ti, em julgamento tu a provarás culpada. Tal será a herança dos servos de Yahvé. E esta é a defesa que faço do nome deles, oráculo do Senhor. Capítulo 55. Todos que tendes sede, vinde às águas cristalinas, e vós, os que não tendes dinheiro nem recursos, vinde agora, comprai e comei. Vinde, adquire vinho e leite, sem pagamento e sem custo. Por que investir dinheiro naquilo que não é alimento, e o seu trabalho árduo naquilo que não consegue produzir satisfação? Ouvi-me com toda a atenção e comei o que é bom, a vez de deleitar-vos com manjares revigorantes. Escutai-me e vinde a mim, ouvi-me e a vez de viver. Farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a Davi. Em verdade, eu o coloquei como testemunha aos povos, como regente e comandante de povos. Assim tu chamarás por uma nação que não conhece. Sim, uma nação que não te conhece acorrerá a ti, por causa de Yahvé, teu Deus, o Santíssimo de Israel. Pois ele te concedeu esplendor. Procurai a Yahvé enquanto é possível encontrá-lo. Invocai-o enquanto está próximo. Abandone o ímpio o seu caminho, e o homem mau as suas maquinações, e volte para Yahvé, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé, o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Como a chuva e a neve descem dos céus, e não retornam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Haveis de sair com grande alegria, e em paz sereis reconduzidos. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas em uníssono. Em lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, o cipreste em vez de urtigas e roseiras bravas, cheias de espinho. Crescerá a murta e o zimbro, isso servirá de testemunho e exaltará o nome de Yahvé, para sinal eterno,
que jamais será apagado. Capítulo 56. Assim diz Yahvé, o Senhor: observai o direito, praticai a justiça, porquanto a minha salvação está prestes a chegar, e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que assim entende e procede. Feliz a pessoa que nestes princípios permanece inabalável, observando o Shabá, sábado, para não profaná-lo, e vigiando sua própria mão para não cometer nenhum mal. Que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se a Yahvé venha dizer: é certo que o Eterno me excluirá do seu povo. E que nenhum eunuco reclame: não passo mesmo de uma árvore seca. Pois assim afirma o Senhor: aos eunucos que guardarem os meus sábados, que agirem do modo como me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei dentro de meu templo e dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será jamais apagado. E os estrangeiros que se unirem a Yahvé para adorá-lo e servi-lo, para amarem o nome do Eterno e dedicar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, todos estes trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão igualmente aceitos em meu altar, porquanto a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Oráculo do soberano Yahvé, daquele que reúne os exilados de Israel: eis que reunirei ainda outros, aqueles que já foram reunidos. Vós, todos os animais do campo, vinde, todos vós, animais da floresta, vinde e saciai a vossa fome. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São cães devoradores insaciáveis. São pastores sem compreensão nem entendimento. Todos apenas seguem seu próprio caminho natural. Cada um busca com avidez vantagens apenas para si. Vinde, vou buscar vinho, embriaguemo-nos com bebida forte. Amanhã será como hoje, um dia incomparavelmente delicioso, ou até melhor ainda.